Olá, pessoal, começando mais um Pode Falar, podcast com a Elinha Naim. Essa semana a gente vai falar com mais uma empreendedora no nosso município. Ela tem uma startup, a gente vai explicar tudinho direitinho, como funciona, da onde surgiu a ideia, ou seja, como ela começou essa startup, se foi na UF, aonde foi. Franciane Galossi, muito bem-vinda. Eu sempre falo aqui que aqui é rápido, passa que as pessoas nem percebem e não dói. Não dói. Pode ter certeza que não dói. Primeiro a gente fala um pouquinho da cidadã. Da onde é campista, não é campista? Filha de quem? Se é casada com alguém? Se já é mãe de alguém? Conta um pouquinho da Franciane pra gente primeiro. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco mais sobre a minha trajetória. Então, como você já falou, eu sou Franciane, né? Eu sou campista, nascida na Beneficência Portuguesa. Tamo junto. Também fui lá. Lá na década de 90. Meu pai chama Francismar Rangel. Meu pai já trabalhou em algumas coisas diferentes, mas hoje ele está em uma dessas multinacionais, né? Que são aí extratoras de petróleo. E minha mãe, chama Adriana, ela é educadora, tá? Uma servidora pública estadual, professora de português e inglês, formada aqui na antiga, antes chamava FAFIC? FAFIC. Né? A FAFIC. Muito tempo Faculdade já. de Filosofia de Exatamente. Depois formada na FAFIC. Agora a Uniflu, que são todas agora as a faculdades. Uniflu. Exatamente, a antiga FAFIC. Então, eu venho dessa trajetória, eu tenho um irmão, Alexandre. Eu sou esposa do João Paulo, mãe da Helena. Então já temos uma menininha. De 4 anos. Uma espoleta. Espoleta? Ah, você não viu nada. O segundo é bem mais complexo. Ai, que maravilha. Muita saúde, mas 99% das pessoas que eu converso, o segundo é sempre mais levado. Eu tenho 2, um de 12, um de 10. O de 10, ele equivale por uns 3 do de 12. Aí é muito você levado, ficou muito mas animado. Com saúde, mas com saúde. Isso graças que a Deus. importa, com certeza. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui estimulada, já que minha mãe é educadora, né, a estudar. Então, eu fui para o UENF lá em 2010. Foi a primeira vez que teve Enem como passagem para as universidades públicas, né? Começou lá em 2010. Começou lá. Foi final de 2009 para 2010, né? Então, eu ingressei no curso de licenciatura em Biologia. Hoje, então, eu sou bióloga. E continuei lá dentro da UENF, né? Fiz mestrado, doutorado lá também. E a minha trajetória veio dessa parte acadêmica para até chegarmos no empreendedor. Então, na verdade, tem toda uma formação acadêmica por trás aí, né? Ou seja, filha de um, podemos dizer assim, de uma pessoa que já lida com o comércio também a vida inteira, mais de uma educadora. Sim. Vai para a área acadêmica, faz toda a questão acadêmica, ou seja, pós-graduada, ou seja, formada. E aonde vem um startzinho de falar assim, eu quero virar empreendedora, eu quero tentar fazer mais do que eu poderia. Porque, na verdade, eu falo muito isso. Empreendedor no nosso país, ele é maluco. Não existe... Eu falo isso e são 20 anos de empresa, então ser empreendedor no nosso país não pode ser normal. O cara que fala, eu quero ter uma vida normal. Não seja empreendedor, não seja empresário, não dependa de instabilidade. Não existe isso. O empreendedor, ele não tem. Lógico que com o tempo você vai adquirindo, não uma receita de bolo, mas uma facilidade, porque o tempo ele amadurece todos nós, seres humanos, empreendedores, como todos. Com certeza. Mas aonde deu aquela viradinha de chave assim, falei assim, acho que eu vou empreender. Na pandemia, eu estava no doutorado, né? Quando eu estava na metade do meu doutorado, quando veio a pandemia. E aí eu fiquei grávida também durante esse processo da pandemia, né? Quando eu terminei, acabei terminando o doutorado um pouquinho depois, por conta de licença maternidade, lá em 2024, foi 23, final de 23 para 24, surgiu uma oportunidade. A FAPERJ, né, que é uma instituição aí governamental, né, de fomento para as universidades e tal, ela tem um programa muito legal chamado Doutor Empreendedor. E no meu laboratório
o meu grupo de pesquisa, embora a gente faça pesquisa básica, tinham muitas criações lá dentro, né, que poderiam virar produtos comerciais mesmo e atender a sociedade, né, resolver problemas mesmo, né. Sim. Mas da onde sair, como partir, porque na nossa formação acadêmica, pelo menos no tempo em que eu estive na universidade e até na escola, não tinha muito esse estímulo ao viés empreendedor. Eu acho que isso vem ficando mais forte agora. Inclusive, agora eu participei da Semana Nacional de Ciência da Prefeitura de Campos e eu vejo um viés muito empreendedor vindo já das escolas, mas na minha época não era assim. E aí, quando eu estava terminando, veio essa oportunidade do Doutor Empreendedor e a gente já tinha um estudo dentro do meu laboratório que fazia detecções de toxinas, né? Voltado mais para a parte de mamona. E foi aí que tudo surgiu. Ou seja, a parte ali do doutorado, né? Tem o programa da FAPESG, que é um programa, para quem não conhece, antigo, já do governo do estado, que existe, onde dá bolsas, ou seja, investe recurso em alguns programas e em alguns projetos, como o da Franciane, e tem um timezinho de você definir o que fazer nesse projeto. Foi aí que houve essa deixa, que foi a questão dos alimentos. Explica um pouquinho mais. Então, na verdade, a ideia surgiu por uma demanda da própria indústria. O que eles tinham? A mamona a gente já conhece aqui em Campos, tem muito pé de mamona, né? Então essas grandes extratoras, elas retiram o óleo da mamona, porque ele serve aí como produção de biodiesel, é utilizado na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia. E aí o que sobra dessa extração, desse óleo, é uma torta. Essa torta é o restinho da semente, né, de mamona. Ela é rica em proteína. E aí a indústria queria, para além do que eles já fazem, que é vender ela como adubo, vendê-la como ração animal. Só que eles tinham um porém. Embora seja muito proteica, uma das proteínas é tóxica. Aí que entra o estudo. E aí eles já tinham alguns processos vindos de estudo mesmo, até do meu próprio grupo de pesquisa e de outros grupos, de retirar essa toxina. O que eles não tinham é um processo que validasse que realmente esses lotes estavam sem a toxina. E aí a Biodetec entrou. Foi assim que ela surgiu, na verdade. Então, veio da demanda da indústria, eles já conheciam as coisas que a gente trabalhava, né? E que a gente tem especialistas nessa área de mamona dentro da Biodetec. E aí, eles vieram nos procurar. E aí a gente falou, eu acho que essa é a oportunidade agora de sair da pesquisa e empreender. Aí sai a questão do projeto da FAPESG, ou seja, inicia com esse investimento, provavelmente, da FAPESG. E aí cria-se a Biodetec, que na verdade hoje é uma empresa. Isso, é uma startup. É uma startup, mas com o CNPJ. Com CNPJ. Com o CNPJ. E essa viradinha de chave foi de 24 a 25? Isso, foi de 24 a 25. A gente abriu ela em 4 de junho de 2024. Então a gente já estava... Com esse primeiro... como é que eu posso dizer? Não como esse primeiro produto. Na verdade, a questão da mamona foi o startzinho para iniciar. Obviamente, hoje a empresa, a gente vai falar disso, já deve ter expandido para outros segmentos, não outros segmentos, mas para outros tipos de alimentos, etc e tal. Mas o que deu início foi a mamona. O que deu início foi a mamona. Então foi a oportunidade que a gente enxergou, porque a gente já tinha muita expertise dentro desse... E já tinha uma demanda, né? E já tinha uma demanda, exatamente. Então a gente começou, na verdade, a atender antes até de ter o financiamento da própria FAPESG. Porque com o financiamento da FAPESG, além das bolsas, né, eles investem um dinheiro na empresa, né? Então foi aí que a gente conseguiu começar a estruturar. Então, vamos montar um laboratório só da Biodetec, vamos comprar os produtos para montagem dos kits que a gente mesmo fez. Então, foi a partir disso que a gente conseguiu começar a estruturar a empresa. Quantos são? Somos 5 sócios. Então, a Biodetec são 5 sócios. Isso, são 5 sócios. Com alguns colaboradores. Isso. E aí a gente tem agora, também com financiamento da FAPESG, uma bolsista, né? De iniciação tecnológica que ajuda a gente nos processos. Mas somos 5 sócios. Cada um está encabeçando uma parte, né? Eu sou administradora geral, mas cada um encabeçando uma parte do processo da empresa. Porque você sabe, você é empreendedor, sabe como é que é complexo. São
vários itens. E aí, curiosidade, tá? Aí o empreendedor ele sempre tem curiosidade. Conseguiu a questão da mamona em si? Conseguiram validar essa... Aí o curioso já entrou perguntando. Conseguiram validar isso? Ou seja, era possível? Porque não que a empresa seja ruim ou boa, mas às vezes aquele estudo acaba afinando. Ó, infelizmente não consegue tirar 100% da toxina e é um produto que pode virar arriscado para o consumidor, seja o animal, seja o ser humano. Validaram? A gente conseguiu validar. Pô, que A legal. gente conseguiu validar. Ó, curioso. Existem sementes diferentes, com graus de toxicidade diferentes, e a gente conseguiu ver isso também, e a gente conseguiu mostrar isso para a indústria. Eles já começaram, aqui no Brasil, eles já começaram um passo à frente, né, de já começar a iniciar a comercialização dessa torta como ração. Né? A indústria que tem aqui no Brasil, que é bem grande, é o Leão Brasil, para quem a gente já atendeu, né, fazendo essa validação. Então, eles conseguiram, sim, validar isso e começar. O que a gente está agora correndo atrás, né, trabalhando para isso, é que as grandes indústrias entendam que a gente faz um processo que antecede esse produto ir para a prateleira. E o quão importante é você fazer a validação de cada lote, porque não é porque um lote deu certo que você vai conseguir, exatamente, detoxificar 100%, né? Tirar a toxina 100%, ou dentro dos parâmetros que são exigidos de todos os lotes, porque pode acontecer algum erro no meio do caminho. Então, o processo de validação é um processo importante para estar inserido, né, na etapa de processamento dos produtos antes de ir para a prateleira. Falando como técnica, né? Não como empreendedor. Agora, uma pergunta mais técnica. O Brasil, a nível de... Como é que eu posso dizer? A nível de transparência, a nível de confiabilidade dos produtos. A gente está vendo um problema de falsificação nacional que envolve... um mundo destilado de bebidas, que é um mundo muito rico, né? Valores de bebida altos, né? Ou seja, onde há uma falsificação exatamente por pura maldade, mas por ter muito dinheiro investido. É um ramo de bebida destilada muito mais alto do que produtos de bebida comum, né? Como cerveja, refrigerante, etc. Peguei esse gancho apenas para tentar mostrar o geral. O Brasil, ele tem bons parâmetros de fiscalização, até de exigência para que empresas como a Biodetec cresçam cada vez mais, porque você precisa ter demanda, né? Você precisa ter a indústria entendendo a importância de validar, porque depois do problema não adianta, né? Exatamente. Ele tem, né? A gente tem aí órgãos como a Anvisa, o próprio MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem normativas a serem seguidas, né? A questão é... Mas essa normativa, ela... Então, ela vale. É válida. Realmente, isso precisa funcionar. O que eu acho que falta, às vezes, é equipe suficiente para fazer essas fiscalizações, né? Porque eu acredito assim, todos os produtos que acabam indo para a prateleira tem que ter um aval desses órgãos de fiscalização, certo? Só que depois, durante os processos, né, como é que isso continua sendo fiscalizado? Né? Depois que já está na prateleira, a gente vê aí um monte de coisas acontecendo, como o próprio metanol nas bebidas, algumas falsificações de leite também, ocorreram algumas reportagens agora de alguns lotes sendo retirados, biscoitos de maisena, exatamente. Que tem uma duração menor e aí acaba... Exatamente, eu acho que um pouco do que falha, talvez no sistema, seja justamente a falta de profissional. Para poder continuar o processo de fiscalização, né, durante o tempo de cada lote que vai sair de cada empresa. Eu entendo que realmente isso fica, às vezes, assim, um pouco inviável, né, de ser feito o tempo inteiro. É caro. Por quê? Porque o que acontece? O brasileiro, ele tem uma maneira de querer precificar muito as coisas. E aí, a pergunta que eu falei é exatamente para instigar. Porque
caro é uma palavra que só deve se usar quando não é necessário e é supérfluo. Exatamente. Mas hoje a indústria ela consegue entender que não é que seja barato ou caro, mas é necessário. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Exatamente. É o pulo do gato, é onde a gente está trabalhando cada vez mais, porque assim, a gente tentou trabalhar e fazer um processo, né? Porque você sabe como é, um processo de precificação que coubesse dentro do Desse escopo empreendedor. do empreendedor e que ele entendesse o valor agregado. Porque, por exemplo, no ramo da mamona, quando você tem uma torta validada, você consegue crescer o valor dela em 46% na comercialização como ração animal e você consegue reduzir o valor de transporte dela aí uns 30% no mínimo. Ou seja, essa validação que você está fazendo, ela não só paga o produto que você iria jogar fora, Exatamente. e ainda te deixa outros produtos que já são destinados, né, como óleo, etc., uma validação muito mais bacana. Poxa, o meu produto passa por um estudo XYZ. E eu acho que divulgar isso, né, fazer com que o consumidor final entenda isso, aí é o pulo do gato de não se gastar. Pelo contrário, você vai estar gastando, validando e dando mais, Exatamente. mais força para o seu produto. Exatamente. E aí a ideia também é que, claro, né, a gente consiga agregar isso para que o consumidor final não pague tanto a mais do que, né, por ter um produto validado e mais confiável, né, de ser consumido. O legal também é que você falou sobre a gente expandir para outras áreas, né? A gente começou com mamona e a gente começou a pivotar essa tecnologia, né? Conseguir atender outros ramos, produtos, né? A gente começou com esse que seria para ração animal, mas a gente conseguiu começar a atender, por exemplo, uma empresa que também é uma startup chamada Typical, que eles produzem carne a partir de fungos para consumo humano. E aí, esses fungos também produzem uma toxina, mas eles também fazem os processos de retirada, de tratamento, e o que a gente faz é validar esses processos. Vamos lá, repete isso aí. Então, eles vão produzir a carne a partir dos fungos, e aí eles usam processos para retirar essa toxina. Sim. E aí a gente vai lá aí que entra a parte da Biotech. Exatamente, a Biotech verifica se eles conseguiram fazer isso bem ou não. E quais os processos deles estão dando mais certo ou não. E aí eles vão poder submeter esses laudos da Biotech com mais tudo que eles estão fazendo de relatório para a Anvisa, para esse que produto. Eles validem Exatamente. o produto. Tem alguns produtos que já são vendidos, né, a partir de fungo, que são para consumo humano, né? E aí eles estão seguindo nessa linha aí, eles estão numa startup aí que é promissora para o futuro, né? Até porque o mundo ele se moderniza de uma maneira que hoje o que você acha surreal, como eu sou um carnívoro de estaca milhar. Então, tipo assim, é inevitável que hoje possa parecer surreal, mas tem tantas coisas que hoje são extremamente normais. Sim. Como a gente está falando aqui para o Japão, para tudo quanto é lugar, e que daqui a um tempo vai ser extremamente natural. E esse mundo dos alimentos é uma velocidade absurda. Sim. A criação de coisas como você está falando são coisas inimagináveis, tanto do ramo animal, que também é um crescimento gigante, né, no país, quanto da questão humana, né? A necessidade de criação de novas fontes de alimento. Sim. Até porque, olha, hoje em dia, a principal base de alimentação animal aí vem de produtos derivados da soja, né? E ter alguma alternativa a isso pode tornar aí o mercado um pouco mais competitivo, um preço um pouco melhor, a gente ter produtos de qualidade, tanto para animais, né, como para consumo humano também. Então, eu acho isso muito importante. Um passo, por exemplo, que a gente viu como é importante a verificação. Você viu a reportagem que repercutiu aí da morte de mais de 200 cavalos de raça por conta de uma ração contaminada? Loucura. Eu não vi 100%, mas soube do caso. Então, não consegui entender. Então, foi isso. Eles tinham uma ração que teoricamente já era aprovada, né, para ser vendida, mas tá aí. Um lote. Não sei se eles tinham
verificação em todos os lotes e acabou que esse lote estava tóxico e acabou matando, sendo prejuízo tanto para o criador, para os criadores, né? Primeiro, é um animal, né? Que morreu, independente da Sim. questão financeira. Sim. Imagino que o dinheiro deve ter sido absurdo por uma falta de validação e que, em muitos desses casos, é normal. Não a toxicação, mas a não verificação. Sim, acaba sendo. Então é isso que a gente tem tentado trazer também, como uma conscientização de que trazer esse passo, mas e o valor? Mas o valor agregado a isso, né? O quanto você tem de confiabilidade do seu produto no mercado e o quanto isso pode te trazer de retorno também, né? Isso, a primeira coisa é um convencimento realmente da indústria, para a indústria fazer a parte dela de mostrar para o consumidor final, porque são 3 etapas, né? A etapa de vocês, o convencimento que vocês têm que fazer com a indústria e o convencimento da indústria de passar isso para o consumidor final, que não seja um valor absurdo, obviamente, mas com que esse consumidor final, eu acho que esse aí é o pulo do gato, porque isso é um problema do nosso país, né? A educação, ela sempre fica em último lugar e ela deveria ser sempre a primeira das pessoas se conscientizarem. Eu vou pagar um pouco mais, mas eu estou dando ou estou usando um produto que é verificado, que cada lote tem lá toda a questão de especificidade técnica de que aquele produto hoje pode ser ingerido, ou seja, é uma cadeia, não tem jeito, né? Uma coisa está atrelada à outra, mas a indústria ela tem que ser convencida disso. Com certeza. Não Eu acho que jeito. é o primeiro grande passo. Sim. E é para isso que a gente está trabalhando agora na Biodetec. É o que a gente está tentando fazer, assim, com todo o processo que a gente vem criando. E a gente acredita que a gente está no caminho certo, assim, sabe? De estar tentando mostrar a essas empresas que é necessário esse estudo que não é um estudo, né? É uma validação. É uma validação mesmo. Estudo. Isso. Estudo já passou dessa parte. Né? É uma validação de que aquele produto precisa passar, seja para a questão animal ou seja para a questão humana. Um grande desejo da Biodetec. Primeiro, da cidadã, né, Franciane, e da empreendedora junto ali. Qual o grande desejo? Porque você saiu de uma área que você poderia ter um conforto pelo seu currículo. Não acho que teria dificuldade de passar no concurso público ou de seguir uma carreira um pouco mais normal, coisa que eu não sou, tá? Eu sou anormal igual a você, mas para essa área empreendedora, ou seja, é algo seu. Então, qual é o desejo? Qual é o... Olha, a minha vontade, né, como empreendedora, é que a gente não só se consolide aqui, né, em território nacional, o que para mim já é uma grande coisa, porque a gente saiu daqui do interior do estado do Rio, né, embora Campos seja a maior cidade do interior do estado, eu imagino assim, ver isso expandindo para território nacional e atender isso. E o nosso desejo também é conseguir, em algum momento, também internacionalizar o nosso produto. Né? A gente já chegou até a atender uma associação internacional das extratoras de mamona, né? Onde elas estão incorporadas, inclusive essa empresa aqui do Brasil. Então, através deles, a gente já chegou até lá e tal, mas a gente quer conseguir mesmo estabelecer isso e fortificar a nossa marca mesmo, né? Como essas prestadoras de serviço na validação dessa não toxicidade em alimentos e também em bebidas, né? A gente começou a fazer, inclusive, um passo para análise de água. Lembra quando teve aquele problema na água aqui do Rio Paraíba? Lá onde a gente trabalha, no setor lá da UENF, né? Que foi aonde tudo surgiu. Você até falou sobre onde tudo surgiu, foi lá na UENF. Então, a gente começou a fazer uns processos de validação dessas toxinas que estavam envolvidas ali na água. Então, isso também tende a ser um braço aí da Biodetec pra gente também. Então, o nosso... em Campos a gente tem sérios problemas relacionados a isso. Não só a questão de extração mesmo de água mineral. Campos é rico, tem muitos pontos que fazem isso, como infelizmente também o próprio uso da água normal que a gente tem
que é um grande problema que Campos precisa, uma hora ou outra, isso vai ter que ser enfrentado de vez, porque isso é um problema que já está latente há bastante tempo. Eu passei 4 anos na Câmara falando muito disso. Quando eu estive vereador, eu sempre fui um crítico, não um crítico da pessoa, nem das pessoas que estão ali gerindo a empresa, mas sim a empresa, o que ela tem que entregar, o que ela promete. Ninguém é obrigado a entregar nada, desde que não venda e não entregue, e não prometa entregar. Então, isso é eu acho que então a Biodetec vai ter muito trabalho, porque vocês estão entrando em um outro ramo em outro segmento, né, que é tudo dentro do mesmo ramo de validação, mas bem complexo. Dúvida de todo empreendedor. Hoje a Franciane e seus 4 sócios vivem da Biodetec? A Biodetec ela já é autossustentável. A Biodetec hoje ela já ou seja, a Franciane já respira 100% Biodetec? Não, ainda não. A gente ainda não conseguiu esse passo. Então, isso é um grande desejo, exatamente, da gente conseguir se consolidar. Porque eu acho que isso vai fazer vocês crescerem mais ainda, ter mais tempo para isso, 100%. Sim, exatamente. Hoje, infelizmente, ainda não dá. Mas a gente como todo empreendedor no início, não se acha diferente. Você é apenas... A Biodetec é apenas mais uma empresa num país que há muito pouco investimento, mas que, obviamente, tem grandes mentes brilhantes, igual vocês têm, que vão estar validando isso, se Deus quiser, a nível internacional, como você mesmo disse, principalmente sendo autossustentável. Ou seja, conseguindo, como mérito, ganhar disso, viver disso e fazer com que outras startups cresçam, outras startups vejam a Biodetec como um exemplo. Um outro desejo também nosso, né, é conseguir expandir a ponto também de conseguir ter pessoas, né, junto com a gente. Eu acho que esse é um grande desejo, né, além de ser uma empresa que trabalha para o lado de sustentabilidade, né, de conseguir pegar produtos que seriam descartados e conseguir fazer com que eles rendam, né, com que eles tomem um outro caminho. Uma ideia também é fazer com que a gente consiga também, né, gerar empregos, né, através da empresa. Então, é um desejo nosso que a gente consiga crescer a esse ponto, né? A esse Mas nível. é inevitável. Você dando um exemplo de uma questão específica, que foi o que originou tudo isso, óbvio que se foi validado aquela massa, aquilo vai gerar um produto que não existiria. E que pessoas precisam manusear esse produto, máquinas sejam investidas para que esse produto vire prateleira e vá para algum lugar. Então, é inevitável que o trabalho de vocês validando, vocês fazem com que produtos que iriam ser jogados fora. A mamona foi um exemplo, né? A massa e tantas outras coisas que nós, seres humanos normais, não entendemos como pode acontecer, e vocês, pessoas que também são normais, mas que estudam para isso, vão dizer, esse negócio vocês estão jogando fora aí, vocês estão jogando... Eu vejo muito, vou citar um exemplo, né? É o Ike, né? Existe hoje, parece que uma das empresas onde ele mais dá foco hoje de recurso é um material que sobra da cana e que ele criou junto com o corpo técnico. O copo descartável, canudo, ou seja, o quilo da cana que é vendido aqui, por exemplo, tô chutando, tá, gente? Não sei, tá? Tô falando um número hipotético. R$10, o dele vira R$50, porque ele aproveita completamente o bagaço da cana, tudo da cana, para fazer outros produtos. Isso é geração de renda, isso é tirar leite de pedra. É isso aí. É um produto que ia ser jogado fora, como a ração da mamona e por aí vai. Então, eu acho que vocês têm uma área gigante para crescer. Muito. Muito. A gente está trabalhando para isso, né? Estamos ralando. E é isso. Eu acho que todo empreendedor faz isso, né? Ele tira leite de pedra. Exatamente isso.
Eu acho que no início você falou sobre é difícil, mas eu acho que a gente na vida, tudo vai ser um pouco difícil, né? Ser CLT é difícil, ser empreendedor é difícil. A gente tem que escolher nosso difícil, né? Você falou uma coisa que a gente já falou aqui, a gente já entrevistou de tudo um pouco. Acho que já passamos de 100 e poucos programas, vários educadores, vários médicos, pessoas ligadas ao mundo espiritual, seja católico, evangélico, empreendedor, educador, sexóloga, taróloga, bispo, padre, pastor, tudo que você puder imaginar, a gente já entrevistou um pouco aqui. E nós viemos de uma geração onde o pai e a mãe querem que a gente estude numa boa escola e quer que a gente passe num concurso público para ter uma vida mais instável. O pai e a mãe que querem isso, eu super entendo e ok. Eu tenho 2 filhos. Se os meus 2 filhos quiserem estudar, fazer uma faculdade, depois fazer um concurso público, ok. 0 problema para isso. Agora, não é a única solução. E com todo respeito, eu não considero nem a melhor solução, mas eu respeito quem acha que é a melhor. Empreender é mais arriscado? É. É mais doloroso? É. Mas às vezes é mais prazeroso. O meu caso é mais prazeroso. Foi. É lógico que nem todo mundo tem êxito, nem todo mundo tem êxito. Eu conheço inúmeros que tiveram 7 fracassos para depois chegar, mas que tiveram resiliência, paciência e entender que era para ser desse jeito. Então, tipo assim, eu acho que nós estamos indo para uma geração de mais empreendedores. Ainda é muito ruim na nossa educação e deveria ser mais divulgado, mais trabalhado. Educação financeira, para as pessoas entenderem, as crianças e os adolescentes entenderem o valor do dinheiro. É verdade. Eu concordo. Não é o valor. O material, ele precisa ser discutido. A criança, o adolescente tem que entender o porquê daquilo dali, o porquê da ausência do pai, o porquê da ausência da mãe. Porque cada vez mais, e graças a Deus, hoje a gente vive as mulheres cada vez mais tomando iniciativa, indo para o meio de trabalho igual o homem, de igual para igual. Então, vai ter ausência. É inevitável a ausência. Verdade. Qual o nome da filha? Helena. Helena. A Helena vai ter falta da mãe. E é natural e é normal. Só que é o lado empreendedor. Então, se a vida normal de um concursado, eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho meu sábado e meu domingo. Alguns não, mas a maioria sim. O empreendedor, muitas das vezes, na terça e na quarta, ele vai ligar o dane-se e vai falar assim: Helena, vamos sair que mamãe vai te levar. E não vai ter o sábado e domingo. É a vida. E são escolhas. O que eu achava errado, e graças a Deus isso está mudando, não existe certo ou errado. Existe o que é errado para você, que é certo para mim e vice-versa. Então, essa nossa geração, não digo nem sua, que eu acho que eu sou um pouquinho mais velhinho que você, talvez uns 10 aninhos, essa geração entender do passado que nós temos que entender que o que eles querem é o nosso bem, mas eles também entenderem que muitas das vezes a gente não quer seguir o caminho que eles gostariam que a gente seguisse. Sim. E eu acho que também o que acontece é que nem todo mundo vai ter a oportunidade de estar dentro de um concurso público, porque você tem que fazer uma prova. E cada vez mais limitado, tá? Exatamente. Aí você tem, assim, uma penca de doutores, às vezes, né? Pessoas com uma formação alta, mas batendo cabeça, porque não conseguiu passar num concurso público e também não teve um estímulo para empreender e não sabe nem como fazer isso. Então, por isso que eu acho que realmente é muito importante isso ser começado desde a escola, você dando educação financeira, dando estímulo de empreendedorismo para as crianças e assim, passando isso para a universidade, porque é um outro caminho que você também tem como enxergar. Tipo, caraca, eu não consegui passar no concurso, jeito. ou não quero também, tá tudo bem, não quero. Mas eu consigo ir por aqui, e é assim que começa.
Porque é muito difícil. A gente teve muita dificuldade, por exemplo, eu tive muita dificuldade na hora de redigir um projeto que falava sobre empreendedorismo para a FAPERJ. Porque o que eu tive sobre isso? Nada. Eu não sabia o que era. Quando botava lá as perguntas, eu falava, meu Deus, como é que eu vou responder isso? O que eu entendo? Eu não sei nada sobre o mercado, sobre valor. Como é que a gente... Eu não sei o que é isso, o que quer dizer isso? Porque a gente ainda vive numa educação focada 100% para um direcionamento e não para Exatamente. vários direcionamentos. Exatamente. É um pouco ainda engessado, né? E a própria faculdade. E o próprio exatamente. método de ensino, seja na faculdade, na escola, ainda é bitolada. Exatamente. Hoje ainda, dentro da UENF, eu vejo movimentos para o lado empreendedor, né? Os novos cursos... A incubadora, que tem ali, né? Exatamente, a incubadora. E o curso, por exemplo, de biotecnologia vegetal, que abriu há menos tempo, né? Lá na UENF, também tem muito esse viés empreendedor, né? Fazer a sua pesquisa em cima de algo que vai te gerar um produto e que você possa patentear e, a partir disso, né, se tornar um virar empreendedor. um negócio. Então, eu acho que hoje o caminho da educação tem ido para esse lado. Não, melhorou. Mas ainda é muito limitado. Tem uma defasagem, né? Então, mas eu acho legal, assim, que as pessoas consigam enxergar que existe essa oportunidade, que o Brasil tem essa oportunidade, que o empreendedorismo também é uma oportunidade de fazer pessoas levantarem de baixo, de conseguirem algo na vida que elas não iriam conseguir antes, ou num concurso, infelizmente. Passa rápido. Falei com você que nem percebe, mas vamos lá. Eu posso claro, fazer só uma propaganda? Você falou sobre a Tec Incubadora. Fala tudo. E aí, eu acho que hoje a Tec tem sido... Ela é uma das etapas, né, que a gente tem que passar dentro, um braço, né, do edital do Doutor Empreendedor. E tem sido algo enriquecedor para a Biodetex, né? A gente está incubado lá. Então, a gente tem conseguido crescer através de consultorias com diversos profissionais, assim, excelentes. E o que eu acho legal da Tec, e até isso que eu ia te pedir um espaço para fazer a propaganda, por favor, eles vão ter o Tech Summit, dia 6 de novembro, das 9 às 18, que é um encontro entre empreendedores, né? Legal. Aonde vai ser? Vai ser lá na UENF, no Aptão. No Aptão. Vai ser lá na UENF, no Aptão, durante esse dia inteiro. Então, eles têm trazido essa cultura do Summit aqui para a região, né? Que são esses encontros de empreendedores, como, por exemplo, o Rio Innovation Week, que tem lá no Rio. Sim. E eles têm se profissionalizado cada vez mais, né? Esse é o segundo Tech Summit que vai ter. E aí, a gente está lá para apresentar pitches, né? Que são pequenos resumos, esboços do que a empresa faz em 3 minutinhos. Caraca. 3 minutinhos que a gente tem para apresentar. Isso vai ser dividido em eixos, tipo, então tem o meu eixo que é voltado para agricultura e alimentação, tem o outro para educação, e aí vai ter avaliadores, e o nosso objetivo com isso é conseguir construir networking, né? Estabelecer parcerias, trazer investidores. Trazer investidor, fazer com que a própria imprensa entenda um pouco do trabalho que está sendo feito. Exatamente, sobre as startups. E esse é um evento gratuito que eles estão trazendo. Esse ano eles vão ter 2 palcos simultâneos acontecendo, vão trazer até uma tecnologia, assim, para a região nova, né, que é esse palco multado. Pô, muito legal. Né? Então vai ser um evento muito legal e eu achei legal, assim, poder ter esse espaço de falar sobre isso aqui, para que os empreendedores de campus prestigiem o evento, para que ele possa crescer. 6 de novembro? 6 de novembro, das 9 às 18. De 9 às 18. Isso. Como que é feita as inscrições? Ou chegou, entrou? Como é que funciona? Eles estão com as inscrições abertas no site da Tec Incubadora. E também, se eu não me engano, tem na Prefeitura de Campos também, tem o link para você se inscrever. Tá? Então, acontece no Aptão da UENF. Aptão da UENF, gente, só para vocês... onde a gente já fez lá o Ricardo e outros eventos de empreendedorismo que acontece, é logo no início ali da UENF, quando você entra no estacionamento, mais uma obra de Oscar Niemeyer, salvo engano, também foi dele. A gente fez o spot lá esse ano de novo. Então, o Aptão, dia 6 de novembro, de 9 às 19... 18. De 9 às 18, é um encontro de empreendedores. Então, você que é empreendedor, procure não só no site da prefeitura... E no site da Tec Incubadora. E no site da Tec Incubadora. E ela vai estar lá fazendo pitch para falar sobre um pouco da Biodetec. Vão ter alguns stands também. 3 minutos vai ter que ser... É corrido. Se vira nos 30. Se vira nos 30.
Então, acontece dia 6 de novembro, de 9 às 18, na UF, Prefeitura, lá no site da Prefeitura, busca informação, ou também vai no site da incubadora, da Isso. técnica do... Tec Incubadora. Quem tá na frente da técnica? O Túlio Baita e o Henrique da Hora. Henrique da Hora. Eu já fui lá, cara. Foi muito bacana. O Henrique já teve aqui. Já teve aqui? Ele é muito gente boa, né? Já teve aqui e eu já participei daquele programa deles. Qual o nome? Tem um programa na incubadora. Muito legal. É tipo... Tec Campus, eu acho. Tec Campus. Muito legal. Que, poxa, você que não conhece o Henrique e o trabalho da Tec Incubadora, é muito bacana. É como se fosse... você é empresário de campus, você que tem uma startup, você apresenta o produto para empresários já consolidados para saber se eles se interessam ou não em fazer parte do projeto. Eu achei muito bacana. Eles têm projetos muito legais. Quase que eu virei sócio de um produto. Olha lá, tá vendo? Acabou que muita coisa na cabeça não andou, mas foi muito bacana. Foi um cara genial de campus que faz quadrinhos. Muito bacana o projeto. Eu conheço esse projeto. Muito legal bacana. mesmo. Meu amor, Olha. Papai do Céu abençoe. Amém. Bom evento, dia 6. Obrigada. Já deu tudo certo. O pitch, então, vai ser da hora. E que o Papai do Céu abençoe para que você, a Helena, seu esposo, os outros 4 sócios da Biodetec, todos os colaboradores, deem certo. A gente precisa no nosso país, principalmente no nosso município, empresas que empreendam, que mostrem resultado, que deem de um produto que não existiria, como vocês fizeram na Mamona. Foi apenas um exemplo, né? É um produto que virou renda, que não era nada que iria ser jogado fora. Então, sucesso, Papai do Céu abençoe. Muita saúde para Helena, Amém. Muita saúde para Franciane e para toda a Biodetec. Amém. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero que a gente se encontre outras vezes. Vamos eu sim. Possa dizer que a Biodetec conseguiu prosperar, né? Amém. Obrigada. Gente, esse foi mais um Pode Falar com a Elinaí, muito bacana, muito especial. Semana que vem a gente está de volta. Fui.